Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Jovem Sonhador com mais um vídeo para você no canal hoje. Hoje nós vamos falar de Abacuque. Abacuque foi um profeta do Antigo Testamento e viveu no reino de Judá em Israel. Sem mais delongas, vamos ao vídeo. Abacuque viveu em Judá provavelmente no século 7 antes de Cristo. Embora não se saiba muito da sua vida pessoal, ele é conhecido pelos seus questionamentos a Deus sobre a injustiça e a violência daquele tempo. Abacuque residia no reino de Judá, que fazia parte do território de Israel, no Reino do Sul. Especificamente, ele provavelmente trabalhava em Jerusalém. Embora as informações não sejam explicitamente mencionadas no seu livro. A época em que Abacuque viveu era marcada por grande instabilidade política em Judá, com a ameaça crescente do Império Babilônico. O que aconteceu com Abacuque pode já ter acontecido com você. Você já gritou por socorro e teve a sensação de que ninguém te ouviu? Já olhou em redor e viu tanta injustiça, maldade e sofrimento que chegou ao ponto de se perguntar: onde está Deus no meio disso tudo? Se você já pensou assim, então você vai se identificar profundamente com a história do profeta Abacuque. Porque, diferente de outros profetas que falavam em nome de Deus ao povo, Abacuque fez o caminho inverso. Ele falou do povo diretamente a Deus. E ele não teve medo de ser sincero. Ele fez perguntas difíceis. Ele levantou dúvida que muitos de nós temos, mas raramente temos coragem. Imagina um homem que viu a sua nação afundar na corrupção, na violência e na injustiça. Os poderosos oprimiam aos pobres e a lei era ignorada. E quem tenta fazer o certo é calado. É neste cenário que Abacuque levanta os olhos ao céu e clama: até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu ouça? Abacuque capítulo 1 e versículo 2. E aqui, meu amigo, começa uma conversa sincera, intensa e profundamente humana entre um homem confuso e um Deus que parece estar em silêncio. Essa história não é apenas sobre um profeta de um tempo passado. Ela é sobre mim. É sobre você. É sobre todos nós que em algum momento na vida já nos sentimos abandonados, esquecido, até mesmo ignorado por Deus. E é por isso que é necessário você conhecer esta história até o fim. Porque no diálogo entre Abacuque e o Senhor existe uma jornada de transformação e muda o seu coração e a forma de como você vê as coisas à sua volta. E como você encara os momentos de silêncio do espera. Agora, meu amigo, você vai conhecer melhor acerca de Abacuque. Quem
foi Abacuque? Abacuque não foi um profeta famoso, como Isaías ou Jeremias. Na verdade, sabemos muito pouco acerca de Abacuque. A Bíblia não nos conta sobre a sua linhagem, sobre a sua cidade, nem mesmo sobre a sua trajetória. Mas isso torna a sua mensagem mais poderosa, porque o foco do seu livro não está em quem ele era, mas o que ele sentia e no que ele ousou a perguntar para o próprio Deus. O seu nome, Abacuque, tem um significado curioso. Ele vem do hebraico e pode ser traduzido como abraço ou abraçador. E não é interessante pensar que o nome dele significa justamente o que ele faz ao longo do seu livro? Abacuque abraça todas as dúvidas, seus medos e, acima de tudo, abraça a fé. Mesmo quando tudo era sem sentido, o cenário em volta dele era caótico. Ou logo após sua morte, num período de declínio moral e espiritual e político em Judá, os reinos que vieram depois foram corruptos. A violência tomava conta das ruas e o povo de Deus parecia ter esquecido completamente de quem Deus era. A lei foi distorcida. Os juízes eram comprados e os pobres eram esmagados pela elite. E a religião havia virado apenas aparências. Imagine viver num lugar onde o mal era exaltado e o bem era perseguido, onde orar parecia inútil e esperar por justiça uma perda de tempo. É justamente neste momento sombrio que Abacuque ergue a sua voz com coragem. Ele não aceita o silêncio, ele não se conforma com a situação. Ele pergunta a Deus com lágrima nos olhos e peito apertado: por que me fazes ver a iniquidade e contemplar a opressão? Destruição e violência estão adiante de mim. A luta e o conflito se espalham. Abacuque capítulo 1 e versículo 3. Este clamor não vem de incredulidade, mas de uma fé ferida, de alguém que acredita num Deus vivo, mas não entende o que está acontecendo. E convenhamos, quem nunca se sentiu assim? Abacuque é a voz que representa todos nós quando olhamos para o mundo e nos perguntamos por que coisas ruins acontecem com pessoas boas. Ele é o profeta que teve a ousadia de levar as suas dores até o trono de Deus, sem filtros e sem máscara, com o coração nu. Surpreendentemente, Deus responde, mas a resposta é muito diferente do que ele esperava. Vamos ver o que aconteceu? O clamor de Abacuque: até quando, Senhor? Sabe aquele momento que a gente já orou, já esperou e já fez tudo o que devia e nada mudou? É exatamente aí
em que começa o clamor de Abacuque. Ele não começa o seu livro com uma pregação e nem com uma profecia sobre o futuro. Ele começa, na verdade, com um grito que sai de um coração angustiado, cansado, mas ainda esperançoso. Um grito que ecoa sentimentos de muita gente hoje. Até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que o Senhor ouça? Até quando gritarei a ti violência sem que traga salvação? Abacuque capítulo 1 e versículo 2. É forte, não é? Mas Abacuque está dizendo: Senhor, eu estou clamando, eu estou gritando, eu estou vendo injustiças por todos os lados. O Senhor está ouvindo isto também e não vai fazer nada? Esta é uma oração que muitos têm medo de fazer, mas Abacuque nos ensina que temos e devemos ser honestos com Deus. Deus não se assusta com as nossas perguntas sinceras. Ele não se afasta, pelo contrário, ele se aproxima de corações aquebrantados. Amigos e familiares domésticos da fé, simpatizantes do Evangelho e admiradores da fé cristã. A história de Abacuque é também uma história que mexe com o nosso coração, com a nossa mente e nos faz refletir acerca dos dias de hoje, que está se repetindo aquilo que passou no passado. Aplaudimos os erros, as injustiças e ignoramos os bem-feitos, a honestidade e a sinceridade. Hoje o errado parece ser certo e o certo parece ser errado. Não conseguimos entender quanta corrupção, quantas injustiças e quantas violências que está acontecendo em nossa volta. E a religião parece ser apenas uma farsa. Amados, está difícil os dias de hoje, mas a Bíblia está se cumprindo. É o cumprimento das profecias que está acontecendo dia a dia debaixo dos nossos olhos e não temos o dom de enxergar. É necessário fazermos o que a Bíblia manda, comprarmos colírio para os nossos olhos, comprarmos o ouro fino que é a palavra de Deus. Devemos se dobrar diante da palavra, ler, examinar, pesquisar e tentar entender e armazená-lo nos nossos corações, na nossa mente, para que possamos praticar dia a dia e buscarmos a Deus de todo o nosso coração, sincero como fez o profeta Abacuque, e ele nos dará a resposta exata. Foi este o vídeo de hoje do Jovem Sonhador. Deixe o seu joinha, se inscreva no canal e valeu!